Já faz 3 minutos que tento te chamar. 3 minutos de silêncio entre o céu e a tua atenção. 3 minutos em que o milagre que clamei ao Pai para te entregar está parado na porta da tua casa, aguardando tua resposta. E agora, com toda a urgência do meu coração, eu imploro: não rejeite. Não vire o rosto para o que pedi aos anjos que preparassem exclusivamente para você. O que está em jogo não é apenas uma bênção, mas o resgate de tudo aquilo que você carrega no peito há anos, como se fosse um peso eterno. Eu sei exatamente o que está acontecendo dentro da sua casa. O que seus olhos não conseguem mais esconder de madrugada. O que a sua fé tem tentado sustentar quando ninguém está olhando. Mas hoje, eu vim aqui para interromper essa espera e declarar: está pronto. Só falta você dizer sim. Fica aqui comigo. Só mais alguns minutos. Há algo que precisa ser entregue dentro da sua alma. É um resgate divino. E se você sair agora, pode perder o momento exato da intervenção. Por isso, antes de continuar, escuta com o coração o que vou te pedir. Toque no botão que está aí abaixo, se inscreva, ative a notificação e compartilhe essa palavra com quem está precisando de um milagre urgente também. Isso não é apenas um vídeo, é um sopro de vida chegando em quem já achava que tudo tinha terminado. Então fique até o final, porque eu preparei uma cura escondida nas últimas palavras. E quem ficar até o fim vai receber algo que o céu já autorizou liberar agora. Você tem feito de tudo para segurar o que já está desmoronando. Tem cuidado de pessoas, mantido firme as promessas que nem foram feitas por você. Tem olhado para quem não te reconhece e, mesmo assim, continua entregando amor. Mas há um desgaste que está te corroendo por dentro e você ainda insiste em dizer que está tudo bem. Mas eu vim interromper esse disfarce. Porque você não nasceu para sobreviver apenas. Você foi escolhido para testemunhar o impossível. E é por isso que hoje não se trata de força, se trata de rendição. Porque enquanto você tenta controlar tudo, bloqueia o que eu quero fazer de forma sobrenatural. Já faz 3 minutos que o céu está em pé por sua causa, aguardando sua entrega total. É agora ou nunca mais do mesmo jeito. Eu não te trouxe até aqui para ouvir mais uma mensagem. Eu te trouxe para viver uma mudança definitiva. O tempo da espera chegou ao limite. E se você sentir algo diferente agora enquanto o ouve, é porque os anjos já estão em movimento. E você precisa saber disso. Quando eu falo que é urgente, é porque algo foi liberado nos bastidores espirituais e está buscando espaço para se manifestar na sua realidade. Não se trata de emoção, é discernimento. É o meu espírito cutucando o seu. Eu vejo suas dores escondidas nos corredores da rotina, a pressão dos boletos, os diagnósticos que não se resolvem, a ingratidão de quem você tanto amou. Eu vi quando você não conseguiu reagir à última humilhação. Eu sei do esforço que tem feito para continuar sorrindo na frente de quem depende de você. E sei também que você tem perguntado no íntimo: será que Deus ainda vai fazer? Então escute com todo o seu ser. O que era dúvida, hoje vai virar testemunho. Hoje eu entro no lugar onde ninguém consegue entrar. A tua mente, aquela que está sobrecarregada, girando sem parar, cheia de cobranças, memórias difíceis e medos que você nunca disse em voz alta. Eu conheço cada pensamento que passa por ela, e é por isso que venho te dizer: já basta de carregar o peso do controle. Você me ouviu orquestrar mundos com uma só palavra. Por que duvida que eu posso ordenar paz ao caos que se instalou na sua casa? Sim. Eu vejo aquele quarto em silêncio onde você ora baixinho, com medo que alguém te ouça chorar. Vejo quando você segura o volante do carro e conversa comigo como se fosse a última esperança. E eu te digo, nenhuma palavra sua foi perdida. Nenhum gesto de fé passou despercebido.
Mas agora é a sua vez de crer. Crer como se o milagre estivesse batendo à porta. Porque está. Há uma resposta que está vindo pelo caminho. Mas ela exige algo de você que ainda não foi entregue. Você diz que acredita, mas ainda guarda reservas. Acredita com a boca, mas duvida com o coração. E enquanto você mantém esse bloqueio emocional, você impede que o meu mover seja completo. E hoje, com todo o amor e autoridade do céu, eu te peço, solte. Solte o que você acha que sabe. Solte o que acha que vai acontecer. Solte a dor de ter sido ignorado por quem você esperava apoio. Solte até mesmo os resultados que espera. E apenas diga, faça do teu jeito, Senhor. Porque quando você se entrega completamente, o que estava travado começa a se mover. Há anjos já posicionados, esperando apenas a sua rendição para agirem. E isso é mais real do que tudo o que você vê. Aquele tratamento que parece que não vai surtir efeito, aquele filho que se afastou, aquela enfermidade que insiste em voltar, aquela porta que se fechou quando você mais precisava. Eu estou tocando em cada uma dessas situações agora. Filho, filha, preciso interromper esta mensagem por um momento, porque existem pessoas me ouvindo agora que chegaram exatamente ao ponto em que Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Atrás dele havia um exército se aproximando. À frente dele havia um mar impossível de atravessar. Não havia uma solução visível. Não havia um caminho claro. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Você olha para a sua saúde e não sabe o que fazer. Olha para a sua família e não sabe o que fazer. Olha para uma situação financeira que se arrasta há meses, talvez há anos, e não sabe o que fazer. E a pergunta que continua voltando ao seu coração é sempre a mesma. Meu Deus, qual é o próximo passo? Meu Deus, até quando? Porque existe um sofrimento que quase ninguém vê. É o sofrimento de quem já orou sobre a mesma situação dezenas de vezes. De quem acorda e dorme pensando no mesmo problema. De quem tenta ser forte diante da família, mas por dentro está cansado. Você continua acreditando em Deus, continua orando, continua esperando, mas chegou a um momento em que já não sabe qual direção seguir. E talvez a sua dor não seja falta de fé, talvez seja o cansaço de caminhar tanto tempo sem conseguir enxergar uma resposta. Lembre-se de algo. Quando Josué chegou diante do rio Jordão, Deus não mostrou tudo o que iria acontecer. Deus mostrou apenas o próximo passo. E quando ele decidiu obedecer, as águas se abriram. Foi assim com Moisés. Foi assim com Josué. Foi assim com muitos servos de Deus. Antes da vitória, veio a direção. Antes do milagre, veio o próximo passo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para alguém que está me ouvindo agora. E antes que você diga, mas eu quase não leio, eu estudei pouco, eu nem sei mexer direito no celular, ou até mesmo, isso não é para mim. Deixe eu lhe dizer algo. Deus nunca trabalhou apenas através dos mais preparados. Muitas vezes ele escolheu pessoas simples, cansadas e cheias de dúvidas para transformar suas histórias. Não importa a sua idade. Não importa o quanto você estudou. O que importa é aquilo que Deus pode fazer quando alguém decide dar um passo de fé. Por isso eu quero colocar algo diante dos seus olhos. Nos comentários existe um link azul, e nele está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Não abra por curiosidade. Não abra porque alguém mandou. Não abra porque eu estou falando. Abra apenas se você realmente precisa de uma direção para algo que está vivendo neste momento, e está disposta a acreditar. Porque às vezes, a mudança que uma pessoa espera há meses, ou até anos, começa quando Deus coloca diante dela uma palavra no momento certo. Então toque no link azul. Abra o livro. Funcionamento. E hoje, eu estou te chamando para um nível mais profundo. Onde você não vive mais por conveniência, mas por propósito. Onde a tua fé não depende mais do que sente, mas do que crê. Porque quem se move por fé, ativa o céu. E é isso que estou esperando de você.
um movimento, um passo de coragem, um gesto de confiança. E quando você fizer isso, algo invisível se romperá, porque a fé sempre precede o milagre. E se você soubesse o que está prestes a acontecer, já estaria louvando antecipadamente. Mas mesmo sem ver, se você confiar, verá. Compartilhe isso com alguém que também está à beira de uma decisão. Alguém que, como você, precisa ouvir a voz do céu no meio do barulho da vida. Alguém que está a segundos de rejeitar o próprio milagre por medo, cansaço ou distração. Compartilhe, porque essa palavra não pode morrer aqui. Ela precisa alcançar outros corações. E enquanto você reparte o que recebeu, eu multiplico sobre a tua vida. Faça disso uma semente, plante em outros. E observe como a colheita virá sobre você de forma multiplicada. Você está tentando ser forte por todos. Cuida, alimenta, consola, organiza e no fim do dia, ainda tenta sorrir mesmo quando por dentro algo implora por descanso. Eu vejo o que ninguém vê quando você se tranca por uns minutos no banheiro e diz em silêncio que não sabe mais até quando vai aguentar. Mas hoje eu vim te lembrar que você não precisa sustentar o mundo com as mãos. Eu sou o sustentador da tua casa. E se você confiar, vai ver que o milagre que aguarda há tanto tempo não depende mais de tempo, depende da sua entrega. Há promessas que já foram assinadas no céu, mas estão paradas esperando a sua resposta emocional. E eu entendo o porquê do receio. Já acreditou antes e viu tudo desmoronar. Já abriu o coração e ele foi quebrado. Já fez planos e tudo saiu do controle. Mas o que estou fazendo agora não depende do seu histórico, depende da minha fidelidade. Não rejeite o que foi preparado. Não sabote o que o céu quer restaurar. Hoje te chamo para crer sem reservas, porque o céu está em movimento e o tempo é agora. Você anda pedindo sinais, tentando entender se é mesmo Deus ou apenas sua esperança querendo gritar mais alto. Mas eu confirmo, sim, sou eu. Essa palavra está sendo liberada com precisão cirúrgica para alcançar o ponto exato da tua alma, onde há silêncio há tempo demais. O ponto onde a oração já virou sussurro e o sonho parece mais distante a cada dia. Mas eu te encontrei agora. Não foi por acaso. Tudo foi direcionado para que essa palavra chegasse a você como resposta direta do trono. Não deixe a dor do passado se tornar o filtro da sua fé. O que eu estou fazendo hoje é novo, é limpo, é puro. Não nasce da tua força, nasce da minha promessa. E quando eu prometo, não é para que você viva de esperanças, é para que você experimente realizações. O que vem por aí é grande demais para os limites que a decepção colocou em você. Por isso eu te exorto, abra espaço, porque onde há medo, não há fé, e onde há fé, eu ajo. Não rejeite o milagre que grita por uma porta aberta no seu interior. Você tem orado pelos seus, tem pedido por alguém que ama e que está se afastando. Tem sentido como se estivesse perdendo o controle sobre situações que antes pareciam simples. Mas eu te digo, você não perdeu nada. O que está acontecendo é reposicionamento espiritual. Estou tirando do centro o que te impedia de ver o que realmente importa. Estou revelando com dor aquilo que você relutava em reconhecer. E se você entender esse processo, não vai temer mais. Vai apenas confiar. Porque tudo está sob meus olhos. Não se iluda achando que você está sozinho. Mesmo quando tudo parece quieto, há vozes no céu ecoando teu nome diante do Pai. Há promessas sendo reafirmadas em silêncio. Há livramentos acontecendo sem que você perceba. E hoje, te trago à consciência de que o invisível é mais real do que o que seus olhos enxergam.
O mundo espiritual está pulsando sobre você agora, e quem crê de verdade sente. Sente que algo está se aproximando. Algo que não vem do esforço humano, mas da misericórdia divina. Escreva nos comentários uma verdade para fixar na alma. Deus está invadindo a minha história com propósito. E creia nisso de forma inabalável, pois está escrito em Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Nada que eu prometi será abandonado. Se saiu da minha boca, vai se cumprir, e vai se cumprir em sua vida, mesmo que todos os sinais digam o contrário. Eu não preciso da aprovação de ninguém para fazer o que decidi realizar em você. O inimigo tentou apagar tua força usando o cotidiano, e é exatamente por isso que você não percebeu o desgaste chegando. Veio disfarçado de preocupações normais, mas aquilo que parece rotina, muitas vezes é armadilha. Por isso hoje te dou discernimento. Há lugares que você não deve mais entrar. Há conversas que não pode mais manter. Há sentimentos que precisam ser arrancados, porque o que eu preparei para você exige espaço, exige mente limpa, exige coração leve. E isso começa agora. Você vem sendo provado de maneira sutil. Por vezes, pensa que é apenas azar ou coincidência. Mas o que acontece ao teu redor está em disputa espiritual. Não é um acaso, é estratégia. Mas eu sou o Deus que não dorme, e já levantei muralhas invisíveis para proteger a sua casa. Muitos nem imaginam o quanto eu tenho segurado. E se eu te mostrasse quantas vezes o mal tentou se aproximar e foi impedido, você entenderia por que precisa continuar crendo. Há uma blindagem celestial sobre o teu lar. Hoje eu visito os cômodos que a tua fé não entra há tempos. Aqueles assuntos que você deixou para depois porque doíam demais. Aquele nome que você não menciona mais, mas ainda pesa dentro do peito. Aquela causa judicial que parece esquecida. Aquela dívida que você finge que não existe. Eu vejo tudo, e agora coloco cada uma dessas áreas em processo de restauração. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo perfeito. E quando acontecer, você vai lembrar deste dia. Porque foi quando tudo começou a mudar. Você pensou que algumas portas se fecharam por erro seu. Mas hoje te revelo, fui eu quem fechei, para te proteger. Você não viu o que eu vi, não ouviu o que eu ouvi. E se tivesse entrado por aquele caminho, hoje estaria em ruínas. Mas a minha mão te segurou, e mesmo sem entender você obedeceu. E essa obediência silenciosa será honrada, porque quem confia, mesmo sem explicação, atrai meu favor. E agora, as portas certas estão se abrindo. Não qualquer porta, mas a que leva ao cumprimento da promessa. Lembre-se de algo. O que te faz perder o ânimo não é o tamanho do problema, é o tempo da espera. E eu compreendo isso. Mas o que estou construindo em você é resistência espiritual. Não quero que viva de emoções que oscilam. Quero que viva de fé que permanece. Por isso, cada aparente demora foi treinamento. Cada noite longa foi semente de algo eterno. E agora o campo está pronto. Agora, você vai ver a colheita dos dias em que acreditou sem ter motivo. Agora, o invisível vai se tornar visível. O teu nome está escrito no meu plano desde antes do ventre, e eu jamais deixaria uma obra inacabada. Hoje, coloco diante de você uma nova chance, mas ela exige um passo de fé, não externo, mas interno. Quero que confie, mesmo sem entender, mesmo sem ver, porque quando você confia com o coração inteiro, os céus se movem com velocidade. Há bênçãos que estão presas apenas porque você ainda hesita. Mas se hoje decidir abrir a alma, verá como eu já havia preparado tudo.
Você já percebeu como certas palavras ainda ecoam dentro de você, anos depois? Isso é porque o coração nunca esquece o que o feriu, mas também não esquece o que o curou. E hoje eu te ofereço cura, não emocional, espiritual. Uma cura que apaga marcas antigas e te permite seguir em frente sem o peso do que passou. Eu não quero te ver andando para frente olhando para trás. Quero te libertar completamente, para que o novo não seja contaminado pelo velho. O futuro que tenho para você merece um coração inteiro. Anote nos comentários com fé: eu creio no agir de Deus na minha história. Que isso seja semente, porque cada vez que você declara o que crê, o inferno se cala e o céu se move. Não se cale mais, não se esconda mais. A tua voz tem poder, a tua fé tem valor, a tua entrega tem impacto. E enquanto você crê, eu ajo. É como está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você está mais perto da resposta do que imagina, mas o inimigo quer te fazer pensar que está tudo igual, que nada mudou, mas ele é o pai da mentira. Eu sou a verdade, e a verdade que te digo é essa: há uma virada preparada, uma mudança repentina que vai inverter tudo. Onde havia dor, virá alívio. Onde havia perda, virá restituição. Onde havia silêncio, virá louvor. Mas você precisa permanecer. Não permita que a dúvida sabote o que a fé começou. Esse milagre já está em curso, e só depende de você manter a confiança. O céu inteiro está testemunhando esse momento. Enquanto você ouve, o ambiente espiritual está sendo sacudido. Algo está sendo liberado sobre a sua saúde, sobre sua família, sobre seus relacionamentos. E se você sentiu algo diferente no peito, foi o toque do Espírito. Ele está aqui, está agindo, está rompendo barreiras que existiam há anos. E tudo começou porque você decidiu não rejeitar o que o céu te ofereceu hoje. Essa decisão já abriu portas que estavam trancadas. Você ainda vai testemunhar. Você tem sentido que, por mais que se esforce, parece que tudo permanece estagnado. Já tentou diversos caminhos, buscou soluções, fez silêncio para escutar o que ninguém diz, e mesmo assim algo continua trancado por dentro. Não é falta de fé, é excesso de cansaço. Mas hoje te digo, eu conheço o motivo pelo qual tudo ainda não floresceu. É porque você precisa parar de resistir ao que está tentando nascer dentro de você. O novo está pronto, mas precisa de um coração disposto a deixá-lo entrar. Às vezes, o medo da decepção paralisa mais do que o próprio sofrimento. Você teme se entregar de novo, confiar, se lançar em algo que parece incerto. Mas quando eu ordeno algo, não existe incerteza. Existe segurança no invisível. Você não precisa entender o plano, só precisa confiar no autor. E eu sou aquele que transforma desertos em jardins, que restaura lares pela fé, que cura o invisível antes mesmo de tocar o visível. Está tudo pronto, e é urgente que você se posicione. Enquanto você hesita, o céu insiste, porque o tempo da resistência acabou. Agora é tempo de movimento. Você não está mais no ponto de espera, está no ponto de decisão. O milagre que tanto espera está liberado, mas só se manifestará quando você der o passo da obediência. E a obediência começa por crer. Crer quando tudo diz não. Crer quando a lógica falha. Crer quando o silêncio parece cruel. Crer como quem segura nas mãos do Eterno e caminha sem precisar de explicações. Quem vive o natural espera por sinais, mas quem crê no sobrenatural
responde ao chamado. E é esse chamado que te alcança hoje. Um chamado para romper com velhas formas de pensar. Um chamado para abandonar os acordos internos com a dor. Você se acostumou com a espera, mas agora chegou o tempo de romper com o atraso. Eu estou liberando velocidade onde havia lentidão, movimento onde havia estagnação, renovo onde havia esgotamento. E tudo começa com um sim que parte da tua alma. Você já viu as pequenas confirmações ao longo dos dias, coisas que outros ignorariam, mas que você percebeu como toques do meu cuidado. Eu falo em detalhes, em gestos, em encontros inesperados. Nada é coincidência quando se trata de alguém que carrega promessa. E você carrega algo que o mundo não pode apagar. E é por isso que há tanto levante contra a tua paz. Mas hoje eu coloco um limite ao que te esgota. Hoje declaro um basta ao que rouba tua clareza. Está sendo feita justiça no invisível. Você tem segurado lágrimas silenciosas diante de palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Tem engolido orgulho por amor. Tem escolhido ficar quando o mais fácil seria ir embora. E por isso, eu te honro. Eu não ignoro os bastidores do teu esforço. Cada escolha difícil foi um altar construído diante de mim. E por causa disso, hoje liberarei provisão onde faltava, consolo onde havia angústia, força onde havia fraqueza. O tempo da escassez emocional terminou. Agora começa, filho. Permita-me falar novamente ao seu coração. Enquanto você escuta esta mensagem, percebo algo que muitas vezes ninguém ao seu redor consegue enxergar. Você se acostumou a ser forte. Você se acostumou a dizer que está tudo bem. Você se acostumou a carregar preocupações que não compartilha com ninguém. Mas existe uma diferença entre ser forte e carregar sozinho um peso que está consumindo suas forças. Moisés chegou a um momento em que não conseguia mais sustentar tudo sozinho. Elias chegou a um momento em que suas forças se esgotaram. Até os homens que caminharam comigo precisaram aprender que existem batalhas que não podem ser enfrentadas apenas com esforço humano. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você continua lutando, continua tentando, continua acreditando, mas seu coração está cansado. Por isso quero lembrar algo. Nos comentários deste vídeo existe um link azul. Nele está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Talvez hoje você não precise de mais uma opinião. Talvez você não precise de mais uma preocupação. Talvez você precise apenas parar alguns minutos e permitir que eu fale ao seu coração. Se sentir isso dentro de você, vá aos comentários, toque no link azul e abra o livro. Depois volte para continuarmos juntos. Tentaram apagar sua voz, diminuir seus sonhos, atrasar seus passos. Mas eu te preservei. Não permiti que você fosse contaminado pela incredulidade dos outros. Porque o que eu tenho para a sua vida não depende de aprovações humanas. Você é parte de um plano que vai muito além do que pode enxergar agora. E quando chegar a hora de revelar tudo o que escondi em você, até quem duvidou se curvará diante do meu agir. Prepare-se para ser reconhecido por aquilo que quase te fez desistir. Eu estou mexendo nas estruturas que te cercam, ajustando ambientes, movendo peças, desconectando o que te atrasa. Vai parecer confuso no começo, mas não se assuste. É o meu plano entrando em ação. Quando eu começo a alinhar, algumas coisas saem do lugar. Mas é só para abrir espaço para o que é eterno. Confie no desconforto que eu estou permitindo, porque ele é o sinal de que o novo está sendo gerado. Nada que eu permito é em vão. Até a dor, quando me pertence, se transforma em milagre. Você tem cuidado de muitos, mas negligenciado a si mesmo. E eu quero restaurar você também. Quero ver tua alma curada, tua mente leve, teu corpo fortalecido. Porque você tem muito a viver ainda. O que passou não define o que virá.
As perdas que enfrentou não são o fim, são a preparação para algo maior. E hoje eu declaro: você viverá para ver a promessa cumprida. Viverá para sentir o sabor da vitória que esperei o tempo certo para entregar. Não é tarde demais. Está tudo sob o meu controle. Você acha que perdeu tempo, mas eu te digo: o tempo que passou foi investimento. Cada segundo foi necessário para te preparar. E agora tudo será devolvido com juros de graça. Eu restituo. Eu reviro o que estava enterrado e trago à tona. Não com peso, mas com leveza. Não com dor, mas com glória. Eu te revisto com honra onde antes houve vergonha. E quem viu tua lágrima verá teu sorriso. Quem acompanhou tua luta verá tua colheita. Não temas, porque eu sou o Senhor da tua trajetória. Você lembra de orações que fez anos atrás? Aquelas que até esqueceu. Pois eu não esqueci. E agora, no momento exato, trarei à existência o que parecia esquecido, porque eu não esqueço promessas. Só aguardo o tempo certo. E o tempo chegou. Tudo aquilo que foi semeado com fé, ainda que em silêncio, está brotando. E você vai ver a fidelidade se tornar visível diante dos olhos de quem duvidava. Haverá testemunhos que nem você acreditará ter vivido, mas viverá e celebrará. Agora é o tempo de parar de correr atrás do que não te preenche. Muitos têm te oferecido soluções rápidas, caminhos fáceis, atalhos, mas nenhum deles carrega propósito. E o que eu tenho para você tem eternidade dentro. Não se venda por migalhas. Você não foi criado para sobreviver com o mínimo, mas para experimentar o máximo que o céu pode liberar. E isso exige confiança. Confiança para esperar. Confiança para dizer não ao que brilha, mas não tem raiz. Confiança para priorizar o que é eterno. Hoje eu quero renovar a tua visão. Tirar o véu da confusão e te mostrar com clareza o que está diante de você. Você está mais próximo da resposta do que imagina. O inimigo tem tentado te distrair para que não perceba o quanto já avançou. Mas hoje eu removo a cegueira espiritual. Te mostro o que está por vir. E o que está por vir é cura, é provisão, é recomeço, é porta nova, é reconciliação. E tudo isso começa com o simples gesto de continuar. Não pare, não volte atrás. Continue. Você pensou que o milagre viria do lugar que esperava. Mas eu gosto de surpreender. Não será por onde você imagina. Será por onde ninguém espera. Porque é assim que eu revelo minha glória. Não nas expectativas humanas, mas nas estratégias celestiais. E quando acontecer, você vai saber que fui eu. Não terá dúvidas, porque será maior, mais profundo e mais transformador do que qualquer plano que você tenha desenhado. Apenas confie. Eu sei o que faço. E o que faço é perfeito. Eu não preciso que você entenda os caminhos que tracei. Só preciso que aceite andar neles. A sua segurança está na obediência, não na explicação. O que você está prestes a viver não se desenha com lógica. E por isso muitos que te cercam não vão compreender as decisões que tomará daqui em diante. Mas não tenha medo de seguir. Eu mesmo estou guiando cada passo. E quem caminha comigo, mesmo em silêncio, chega onde jamais chegaria por conta própria. Não recue agora. O tempo é hoje. Você já sentiu o coração acelerar sem saber por quê? Já percebeu quando algo muda no ambiente e a alma se agita? Isso é o espiritual tentando tocar o natural. É o céu dizendo que chegou. A bênção, a resposta, o livramento. Por isso hoje te convido a ouvir com atenção renovada. Porque esta palavra carrega mais do que consolo. Ela carrega a direção. E quem segue a direção do alto não se perde mais. Mesmo quando todos os caminhos parecem incertos, a voz de Deus é o farol que nunca falha.
O que parecia uma pausa definitiva é apenas uma vírgula num texto maior que ainda está sendo escrito. Você não está no fim. Está entre capítulos. E eu sou o autor dessa história. Não há erro que me surpreenda, nem queda que me afaste. O que você viveu até aqui foi preparação para um tempo de visibilidade. Não visibilidade para ego, mas para propósito. Eu preciso te levantar para que outros vejam o que posso fazer com alguém que decide confiar até quando tudo diz o contrário. Não se compare. Não olhe para os lados achando que os outros avançaram e você ficou para trás. Cada pessoa tem um tempo e uma missão. E o teu tempo chegou. Eu te tirei de alguns lugares não para te punir, mas para te proteger. Aquilo que você achava que era rejeição, era na verdade livramento. E agora, com maturidade, você começa a entender que muitas portas que não se abriram estavam impedindo a sua ruína. O que parecia atraso foi, na verdade, preservação. E o que vem agora é cumprimento. Você tem tentado manter firme uma fé que o vento da vida tentou apagar, mas essa pequena chama que ainda insiste em brilhar, mesmo sob a tempestade, é suficiente para reacender tudo. Eu nunca precisei de muito para começar algo novo. Bastava o teu sim. E agora que ele foi dito, prepare-se para o renovo. Não no amanhã distante, mas no agora. Há coisas acontecendo neste exato momento nos bastidores da tua existência que vão mudar completamente a direção da tua jornada. Coloque nos comentários com autoridade espiritual: eu sei que Deus está mudando a minha realidade. Que isso seja mais do que frase, que seja entrega. Porque está escrito em Salmos 126:5: os que semeiam com lágrimas cegarão com júbilo. Você semeou com esforço mesmo quando ninguém via. Agora é tempo de colher. E o que virá não será pequeno, porque eu multiplico o que me é entregue com sinceridade. A tua fé silenciosa tem mais valor do que muitos gritos vazios. Há conversas que ainda ecoam na sua mente, palavras que te feriram como setas e que você tenta esquecer. Mas eu vim curar isso hoje. Não quero que viva o novo carregando vozes antigas. O que foi dito sobre você não define quem você é. Eu te chamo pelo nome que eu mesmo escolhi. Te conheço no íntimo e sei o que carrega. Ninguém tem autoridade para rotular o que eu ungi. Então levanta a cabeça. O tempo da vergonha acabou. Agora é tempo de honra, de dignidade, de reposição. Você pediu sinais. E aqui está um. Não como mágica, mas como presença. Essa mensagem não é fruto de acaso. Ela foi desenhada com exatidão para te encontrar onde está. É meu cuidado invadindo sua rotina e dizendo: eu ainda estou aqui. Não desisti de você. Mesmo quando pensou que tudo tinha sido cancelado, eu continuei trabalhando. E hoje trago a confirmação que você precisava para dar o próximo passo. A jornada ainda tem muitos capítulos. Filho, antes de continuarmos, preciso falar com aqueles que estão carregando um peso muito grande neste momento. Existem pessoas me ouvindo agora que choraram antes de dormir esta semana. Existem pessoas que receberam uma notícia que abalou suas forças. Existem pessoas lutando por um filho que se afastou, por um casamento que parece estar se desfazendo, por uma porta financeira que nunca se abre, por uma enfermidade que trouxe medo para dentro de casa. Assim como Marta e Maria olharam para sua situação e acreditaram que tudo havia terminado, talvez você também esteja olhando para algo que parece impossível de mudar. Talvez você já tenha orado centenas de vezes sobre a mesma situação. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez exista uma pergunta que você faz constantemente: meu Deus, até quando? Por isso quero que você preste atenção. Nos comentários deste vídeo, existe um link azul. Nesse link está o livro Quando Tudo Parece Perdido. Abra este livro.
E não é por acaso que estou mencionando isso agora. Porque quem está bem dificilmente entende a importância de uma direção. Mas quem já chorou em silêncio? Quem já sentiu medo do amanhã? Quem já ficou acordado pensando em como resolver um problema que parece não ter solução? Sabe exatamente o valor de encontrar uma palavra no momento certo. Se você é uma dessas pessoas, vá agora aos comentários. Toque no primeiro link azul. Abra o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Leia as primeiras páginas antes de continuarmos, porque às vezes o que está consumindo suas forças há meses não começa a mudar quando a situação muda. Começa a mudar quando Deus muda a maneira como você enxerga a batalha que está diante de você. Vá agora aos comentários. Toque no link azul, abra o livro. Depois volte para esta mensagem, porque ainda preciso falar algo importante ao seu coração. Pensou em desistir? Em largar tudo e se esconder? Eu vi cada tentativa de continuar mesmo sem forças. E foi nesse esforço secreto que eu encontrei fé genuína. Porque quem insiste em crer mesmo quando tudo desmorona, está construindo um altar que o céu não ignora. E agora, eu sopro novo fôlego sobre você. Não é fim. É recomeço. O que parecia uma linha de chegada era, na verdade, o ponto de partida para um novo tempo. E este tempo será marcado por surpresas do alto. Você vai se surpreender com o que eu estou fazendo. Não será conforme teus cálculos, mas conforme a minha graça. O que vem de mim nunca vem limitado pela lógica. Vem moldado pelo sobrenatural. E quando chegar, não será pequeno. Será tão intenso, tão claro, que até quem te questionou vai reconhecer que só eu poderia ter feito. Haverá testemunhos nas suas mãos. E eles serão respostas para pessoas que hoje estão do mesmo jeito que você esteve ontem. Eu te faço ponte para outros. Há feridas que você nunca mencionou. Marcas deixadas por pessoas que deveriam proteger, mas feriram. Eu conheço cada uma, e não ignoro nenhuma. Mas hoje trago bálsamo para a tua alma. Não para que esqueça, mas para que transforme a dor em cura. O que antes te paralisava, agora te empurrará para a frente. Porque eu não desperdiço sofrimento. Eu reciclo tudo em poder. E o que foi tua maior dor se tornará teu maior testemunho. Simplesmente porque você confiou no toque da minha restauração, você está sendo realinhado. Internamente já percebe mudanças. Pensamentos que antes te dominavam já não têm mais a mesma força. Emoções que te afundavam estão sendo redirecionadas. Isso é prova de que o meu espírito está agindo em você. Não é algo externo, é interno. E tudo o que muda por dentro transforma por fora. Por isso celebre cada pequena vitória. Porque cada mudança silenciosa é sinal de que o céu está reescrevendo tua identidade à luz da verdade que eu mesmo coloquei em você. Escreva com fé nos comentários. A minha história está nas mãos de Deus. E enquanto você declara, o céu registra. Pois como diz Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu estou dirigindo teus passos, mesmo quando parece que nada faz sentido. Cada curva inesperada é parte da minha estratégia. E quando você olhar para trás, vai ver que todos os caminhos difíceis te conduziram ao centro da minha vontade. Confie, você está sendo guiado. Há pessoas na tua vida que estão prestes a ser impactadas por aquilo que estou realizando em você. Não é só sobre você, é sobre os que te cercam. Sua casa, seus relacionamentos, suas conexões. Quando eu transformo alguém por dentro, tudo ao redor muda. E é isso que estou fazendo agora. Você será o sinal de que ainda há esperança. Sua história será a resposta para muitos que estão prestes a desistir. E por isso, eu não permiti que você parasse. Te preservei porque o propósito é maior. Há pessoas que apenas passam pela vida.
e há aquelas que eu escolho para marcar gerações. Você não foi chamado para apenas sobreviver a ciclos difíceis. Foi separado para mudar realidades com a presença que carrega. Eu não te formei para que se esconda atrás do medo, mas para que seja testemunha viva do meu poder. Ainda que não se sinta digno, eu te revesti com autoridade espiritual. E onde você pisar, o ambiente mudará. Porque onde há propósito, o céu se manifesta. Tudo aquilo que você suportou em silêncio será usado como plataforma de glória. Cada noite de incerteza, cada suspiro solitário, cada lágrima escondida está sendo transformado em alicerce. O que parecia ser teu fim era, na verdade, o início da tua autoridade. Eu te levantei de lugares que destruiriam muitos, e agora te coloco de pé com mais firmeza. Nada será em vão. A tua jornada inteira está sendo costurada com o fio da eternidade, e ninguém vai desfazer o que eu costurei com as minhas mãos. Você carrega intercessões que muitos sequer imaginam, orações que fez por quem nem reconheceu o seu cuidado. Mas eu vi, eu ouvi, e agora te retribuo com promessas visíveis. Quando ninguém acreditar, você será lembrado. Quando muitos desistirem, você será a voz que encoraja. Porque aquele que é forjado em silêncio se torna inabalável diante do barulho da vida. Não temas os dias que virão. Eu já os visitei antes de você, e tudo o que te aguarda está sob o meu comando. Há batalhas que você venceu sem dizer uma palavra. Ficou calado quando queriam resposta. Escolheu paz quando esperavam confronto. Perdoou quando tudo dentro gritava por justiça. E por causa disso, eu decido agora agir em teu favor. A tua recompensa virá das minhas mãos, e virá da maneira mais incompreensível aos olhos naturais. Porque quando eu honro, não é por aparência, é por essência. E a tua essência me agrada. Mesmo com falhas, você manteve o coração disponível. E isso é precioso. Não se engane com a lentidão dos processos. Eu trabalho em camadas. Primeiro removo o que é superficial, depois cuido do profundo. O que você está vivendo é apenas parte de algo muito maior que ainda será revelado. Cada detalhe está sendo ajustado no tempo exato. Nem antes, nem depois. Você não foi esquecido. Foi separado para algo que exige preparo. E esse preparo, embora doloroso, está produzindo em você uma força que o mundo não consegue conter e que o inferno não consegue parar. Escreva com fé nos comentários. Nada pode impedir o plano de Deus na minha vida. Essa afirmação é mais que um eco. É a fé gritando mais alto que o medo. E para selar essa verdade, receba Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até os dias que você gostaria de esquecer fazem parte de uma construção eterna. Não rejeite o processo. Ele está te aproximando da plenitude. Tem pessoas que você queria por perto, mas que se afastaram. Não entenda isso como perda. Eu mesmo removi. Porque o que estou fazendo em você exige ambientes puros. Certas ligações impediriam o seu avanço. Então, ao invés de insistir, aceite. O que é eterno permanece. O que é temporário parte. E o que eu trago nunca chega vazio. Traz paz, direção, equilíbrio. Deixa de correr atrás do que não carrega propósito. O que eu tenho preparado para você virá com clareza e não te fará duvidar. Eu já comecei a operar onde você ainda não enxerga. A tua casa está sendo cercada por uma proteção que nenhum mal pode atravessar. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, confie.
O que parece instável aos teus olhos está totalmente sob o meu domínio. Eu não perdi o controle de nada. Acalma teu coração. Eu estou agindo nos bastidores e logo trarei à tona os frutos de tudo que te prometi. Aguenta mais um pouco. Está prestes a acontecer. E vai acontecer com força. Você se acostumou a esperar pela solução. Mas hoje eu te dou mais do que resposta. Te dou direção. E com direção, vem clareza. Com clareza, vem paz. E com paz, você volta a respirar com esperança. Nada que está ao teu redor tem mais autoridade do que a voz que te chama para o novo. Então não olhe tanto para o que falta. Olhe para o que permanece. E o que permanece é a minha presença. Onde eu estou, não há escassez. O que parecia fim será começo, porque eu sou Deus de recomeços. Há um tempo certo para tudo. E esse tempo chegou. Você foi moldado, provado, confrontado e agora está sendo estabelecido. Há um chão firme debaixo dos teus pés. Mesmo quando não sente, eu estou sustentando. Você não está mais caindo, está sendo posicionado. E esse posicionamento te levará a lugares que antes pareciam inalcançáveis. Não se assuste com as portas que abrirei. Elas foram preparadas para você. E o que entrar por elas será parte do teu propósito eterno. O que estava travado será liberado. O que era pesado será leve. O que era incerto será direcionado. Eu sei como fazer isso. E faço com amor. Meu plano não é apenas te abençoar, mas te amadurecer. Porque quem amadurece no espírito não perde mais tempo com o que não edifica. E você está nesse ponto. Um ponto onde o superficial já não satisfaz, onde o comum não serve mais. Porque eu plantei dentro de você um chamado que exige profundidade. E essa profundidade está crescendo agora. Você se sentiu pequeno diante de desafios que pareciam gigantes. Mas hoje te dou novos olhos, olhos espirituais, para enxergar que aquilo que parecia grande demais está debaixo da minha autoridade. E com uma só palavra, eu desfaço estruturas. Com um sopro, eu removo obstáculos. Não tenha medo do que se levanta, porque quem te sustenta sou eu. E onde eu estou, nada prevalece contra. Levante a cabeça. O medo que te rondava está sendo removido agora. A paz está chegando para ficar. Os últimos meses não foram apenas difíceis, foram reveladores. Você descobriu quem está com você por amor e quem se aproximava por interesse. E essa revelação doeu. Mas foi necessária, porque o que eu tenho para você não pode ser dividido com quem não entende o valor da tua jornada. Eu te separei por dentro antes de te expor por fora. E agora, quem estiver ao teu lado será aliança, não peso. O tempo de carregar vínculos vazios acabou. Agora é tempo de conexões que carregam verdade. Declare nos comentários com verdade. Meu coração está nas mãos de Deus. Quando você entrega o coração, entrega também os sonhos, os medos e as expectativas. E isso me dá liberdade para agir. Assim como diz em Ezequiel 36:26, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Essa transformação interior já começou, e os frutos disso serão visíveis. As palavras vão mudar, as reações serão diferentes, porque quem tem um novo coração caminha em uma nova direção. Você está sendo curado por dentro para viver conquistas por fora. Não se preocupe se ainda não vê os resultados. Eles virão. Mas antes, é necessário que o teu interior esteja preparado. Porque eu não te entregarei algo que não possa sustentar.
E o que estou preparando é grande. Exige estrutura emocional. Exige sabedoria. Exige discernimento. E tudo isso está sendo derramado sobre você agora. Não como informação, mas como capacitação. Você está sendo revestido para o novo. Quem passa pelo fogo do processo não sai do mesmo jeito. E você está saindo mais forte, mais sensível à voz do Espírito, mais atento ao que realmente importa. Eu refinei o que havia em você e deixei apenas o que tem valor eterno. Agora, nada mais te abala como antes, porque você entendeu que não depende das circunstâncias, mas da minha direção. E essa consciência é o maior presente que poderia te dar, porque com ela, você não será mais manipulado por crises, mas guiado por fé. Você já percebeu como certas dores fizeram você crescer de um jeito que nem imaginava? O que antes parecia fim virou força. E o que doía tanto se transformou em combustível. Isso não é acaso. É o resultado de um processo divino, onde cada lágrima foi semente, cada silêncio foi resposta e cada espera foi preparo. Eu não deixei que nada fosse desperdiçado. E agora, tudo o que você enfrentou começa a revelar propósito. A estação da frustração terminou. O tempo da realização começou. Enquanto muitos estavam ocupados julgando as tuas pausas, eu estava escrevendo os teus recomeços. Porque quem vive sob minha direção sabe que os momentos de silêncio não são sinal de derrota, mas de estratégia. O que eu estou fazendo é maior do que você pediu. Escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que até este exato segundo manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Mas hoje, eu não venho te trazer apenas um consolo. Eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento, mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração? Lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta. Mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP área secreta não é uma escolha comum. É o lugar da tua aliança definitiva. É o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. Filho, só faça isso se você sentiu o toque do meu Espírito Santo em teu coração. Faça em paz, com fé e amor. Nada por obrigação, porque tudo o que nasce de um coração sincero diante de mim tem valor. Tem lembranças que você guardou como feridas. Lugares, pessoas, palavras. Hoje eu te peço, entregue tudo.
Porque não quero apenas curar, quero libertar. Você não precisa mais carregar lembranças que te aprisionam ao que passou. Eu te preparei para algo novo. E o novo não se constrói em cima do que está corroído. Vou te ensinar a olhar para trás sem dor. E quando isso acontecer, você vai perceber que venceu não porque ignorou a dor, mas porque superou com fé. Você não precisa provar mais nada a ninguém. Já se esforçou além do necessário para ser compreendido, aceito, valorizado. Mas quem vive para agradar vozes humanas, perde a direção da voz divina. Hoje, te liberto dessa expectativa, porque quem eu escolho, eu mesmo capacito. Não importa quantos desacreditaram. O que vale é o que eu determinei. E eu decidi que você será resposta para uma geração. Não para ser aplaudido, mas para ser instrumento. E isso já está acontecendo. O que hoje parece confusão é, na verdade, transição. Quando o velho é desfeito, o novo ainda não parece claro. Mas eu estou entre os dois, guiando com cuidado, sustentando em silêncio e te conduzindo ao centro da minha vontade. Você não vai se perder. Mesmo que os sentimentos digam o contrário, siga. Porque eu não te dei espírito de confusão, mas de clareza. E essa clareza virá com passos de obediência. Quanto mais você anda, mais a paisagem espiritual se revela. Você carregou dores de muitos, ouviu, cuidou, aconselhou, e no meio disso, quase se esqueceu de cuidar de si. Mas agora eu te coloco no centro do meu cuidado. Vou te restaurar por dentro. Vou preencher os espaços que foram esvaziados ao longo do tempo. Você não está mais sozinho no processo. Eu estou presente, respirando junto com você, fortalecendo sua alma e reorganizando tudo que parecia disperso. Te darei uma mente em paz. E com a mente em paz, você verá soluções onde só via caos. O tempo da dúvida terminou. Agora é tempo de posicionamento. E o posicionamento que te peço é simples. Confia. Mesmo quando tudo ao redor parecer desabar, continue confiando. Porque a confiança constante é o solo onde o milagre floresce. Você vai colher. E não será pouco. Será abundante. Mas antes eu preciso que confie sem interrogações. Que confie com o coração inteiro. Porque só assim, a porta que já está destrancada poderá ser aberta completamente. Escreva com convicção nos comentários. O milagre já está em movimento. E permita que essa verdade se instale dentro de você. Como diz em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Essa é a base de tudo. Crer antes de ver. Crer enquanto ainda não há sinal. Crer como quem já recebeu. Porque a fé não se alimenta de evidências, mas de promessas. E a promessa foi feita. O tempo foi ativado. E agora, você verá com os próprios olhos o que o coração já havia sentido. Eu sou especialista em surpreender. Quando tudo parece imóvel, eu mudo a cena. Quando a esperança se esgota, eu renovo com intensidade. Quando o caminho se fecha, eu abro outro. Por isso, não duvide. Está chegando o tempo de se maravilhar com aquilo que antes só fazia parte da oração. Você vai viver respostas que calarão o medo, milagres que desfazem argumentos. E tudo isso virá com paz, não com confusão, com propósito, não com ansiedade. Porque o que eu faço é completo. Não despreze os dias pequenos, os começos discretos, as mudanças silenciosas. É neles que eu escondo os maiores sinais. Muitos esperam trovões, mas eu falo na brisa. Outros esperam clarões, mas eu me revelo na quietude. Preste atenção. Há algo acontecendo agora dentro de você. Uma certeza que não se explica. Uma paz que invade sem permissão.
Isso é sinal de que o céu está ativo. E quando o céu se movimenta, o impossível se curva. Fique atento. Grandes coisas estão começando. Eu não esqueço promessas. Mesmo quando você já parou de falar nelas, eu continuo cuidando. Porque eu não me movo por emoção, me movo por aliança. E a aliança que firmei contigo permanece de pé. Você será lembrado, será exaltado. Não por mérito, mas por graça. Porque quando a graça te alcança, tudo muda. Portas se abrem, corações se amolecem, caminhos se iluminam, e tudo que parecia adormecido ganha vida. Eu vou te fazer viver de novo, mas desta vez em plenitude. Você chegou até aqui com marcas que ninguém vê. Algumas cicatrizes foram camufladas com sorrisos, outras com silêncio. Mas eu vi todas, e nenhuma delas me afastou de você. Pelo contrário, foram exatamente essas marcas que revelaram o quanto seu coração permanece sensível, mesmo depois de tantas decepções. E um coração sensível é solo fértil para o sobrenatural. Hoje, não falo apenas de consolo, falo de renascimento. Você não vai apenas se recuperar, vai florescer onde pensou que morreria. Por mais que tentem te rotular, você não é o que disseram nem o que fizeram. Você é aquilo que eu declarei. E eu não volto atrás nas minhas palavras. Existe identidade no céu escrita com o teu nome. Uma missão que ultrapassa o que é visível. Um chamado que continua válido mesmo quando tudo parece paralisado. O que estou fazendo agora dentro de você é resgate. Estou devolvendo a visão que a dor embaçou, restaurando os sonhos que o medo sepultou, reacendendo a esperança que a espera tentou apagar. Você não será lembrado pelas quedas, mas pela forma como escolheu se levantar. Eu vi quando você se manteve de pé, mesmo com o coração cansado, quando orou mesmo sem forças, quando acreditou sem apoio. E foi nessa entrega silenciosa que construí um novo tempo sobre sua vida. Nada foi perdido, nem os dias cinzentos, nem os sorrisos forçados, nem as palavras engolidas. Tudo está sob meu domínio, e quando eu uso, até o que te feriu vira parte da ponte que te leva ao destino. Há pessoas que tentaram apagar teu brilho, gente que se incomodou com a tua luz e fez de tudo para diminuir o que eu coloquei em você. Mas nenhuma palavra maldosa tem mais poder do que a unção que eu derramei sobre tua cabeça. A tua essência não depende de aprovação alheia. Você foi separado para viver o que ninguém poderá tomar. Mesmo que tentem te calar, tua voz ecoará no ambiente espiritual. Porque quando eu levanto alguém, não há força no mundo que consiga impedir. Quantas vezes você abriu mão de algo por amor? Quantas noites se deitou com o coração cheio de dúvidas, mas mesmo assim escolheu confiar? Eu vi cada gesto escondido. Eu registrei cada renúncia. E o que ninguém valorizou, eu honro com fidelidade. Existe uma herança espiritual sendo destrancada neste tempo. Uma colheita liberada para os que foram fiéis quando tudo dizia para desistir. Você é parte disso. E vai viver o cumprimento com intensidade. Vai provar que esperar em mim nunca foi em vão. Escreva com fé nos comentários: estou vivendo o tempo de Deus na minha vida. Declare como quem se posiciona. Como diz em Isaías 43:19, eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O novo não é teoria, é prática, e está acontecendo neste exato momento. Uma mudança silenciosa, mas real. Você está sentindo a brisa da transformação. Algo diferente já começou a tomar forma dentro de você. Mesmo quando tudo ao seu redor parece intacto, dentro de você, algo mudou. A forma como você sente, como percebe as coisas, como responde às situações.
Isso não é simples amadurecimento. É o Espírito moldando o teu interior para te preparar para o que vem. Quando eu começo a agir por dentro, é porque estou prestes a fazer algo grande por fora. O invisível sempre antecede o visível. E agora que sua alma começa a se alinhar ao meu plano, o que estava travado começa a fluir. Você já se perguntou por que alguns ciclos não se fecharam antes? Por que ainda sente certos pesos? Eu te respondo agora. Porque há vínculos que ainda precisam ser cortados espiritualmente. Pessoas que você já afastou fisicamente, mas que ainda ocupam espaço emocional. Memórias que continuam te controlando. Hoje quero fazer esse desligamento. Não para te endurecer, mas para te libertar. O novo não se instala onde o velho ainda domina. E agora chegou a hora de fazer espaço. Você foi empurrado para o canto tantas vezes que começou a acreditar que não era digno de centralidade. Mas eu te coloco de volta no centro do que planejei. Não para exaltação humana, mas para reposição divina. Você foi escolhido para ocupar um lugar de relevância espiritual. A tua história não termina no anonimato. Vai ecoar com propósito. Vai tocar vidas, vai gerar frutos onde antes havia esterilidade. Eu não investi em você para que vivesse à margem. Eu te reposiciono para frutificar. Por mais que você ache que está sozinho, não está. Tem pessoas que você nem conhece orando por você. Tem vozes intercedendo em silêncio. E acima disso, tem anjos acampados ao redor, enviados diretamente por mim. Você tem sido guardado com zelo. O que não te atingiu foi livramento. O que parecia que ia te derrubar foi bloqueado. Agora eu te fortaleço para continuar. Já que chegou até aqui, não voltará ao ponto anterior. Vai avançar com segurança, porque agora há clareza. As promessas não envelhecem. Ainda que os anos passem e nada mude aos teus olhos, o que eu falei continua vivo. Existe uma promessa sendo alimentada apenas pela tua persistência. E hoje ela cresce mais um pouco. Porque tua fé, mesmo cansada, ainda pulsa. Isso é tudo que preciso. Não quero perfeição, quero sinceridade. E você tem me dado isso. Por isso, prepare-se. A semente que foi lançada em lágrimas será colhida em paz. Filho, filha, preciso interromper esta mensagem por um momento, porque existem pessoas me ouvindo agora que chegaram exatamente ao ponto em que Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Atrás dele havia um exército se aproximando. À frente dele havia um mar impossível de atravessar. Não havia uma solução visível. Não havia um caminho claro. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Você olha para a sua saúde e não sabe o que fazer. Olha para a sua família e não sabe o que fazer. Olha para uma situação financeira que se arrasta há meses, talvez há anos, e não sabe o que fazer. E a pergunta que continua voltando ao seu coração é sempre a mesma. Meu Deus, qual é o próximo passo? Meu Deus, até quando? Porque existe um sofrimento que quase ninguém vê. É o sofrimento de quem já orou sobre a mesma situação dezenas de vezes. De quem acorda e dorme pensando no mesmo problema. De quem tenta ser forte diante da família, mas por dentro está cansado. Você continua acreditando em Deus, continua orando, continua esperando, mas chegou a um momento em que já não sabe qual direção seguir. E talvez a sua dor não seja falta de fé. Talvez seja o cansaço de caminhar tanto tempo sem conseguir enxergar uma resposta. Lembre-se de algo. Quando Josué chegou diante do rio Jordão, Deus não mostrou tudo o que iria acontecer. Deus mostrou apenas o próximo passo. E quando ele decidiu obedecer, as águas se abriram. Foi assim com Moisés. Foi assim com Josué. Foi assim com muitos servos de Deus. Antes da vitória, veio a direção. Antes do milagre, veio o próximo passo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para alguém que está me ouvindo agora. E antes que você diga, mas eu quase não leio,
Eu estudei pouco. Eu nem sei mexer direito no celular, ou até mesmo, isso não é para mim. Deixe eu lhe dizer algo. Deus nunca trabalhou apenas através dos mais preparados. Muitas vezes Ele escolheu pessoas simples, cansadas e cheias de dúvidas para transformar suas histórias. Não importa a sua idade. Não importa o quanto você estudou. O que importa é aquilo que Deus pode fazer quando alguém decide dar um passo de fé. Por isso eu quero colocar algo diante dos seus olhos. Nos comentários existe um link azul, e nele está o livro. Quando tudo parece perdido, abra este livro. Não abra por curiosidade. Não abra porque alguém mandou. Não abra porque eu estou falando. Abra apenas se você realmente precisa de uma direção para algo que está vivendo neste momento e está disposta a acreditar. Porque às vezes, a mudança que uma pessoa espera há meses ou até anos começa quando Deus coloca diante dela uma palavra no momento certo. Então toque no link azul. Abra o livro. Eu renovo você por inteiro. Sua voz, seu ânimo, sua coragem, sua esperança. Tudo será reerguido. Não pela força do seu braço, mas pela promessa que eu fiz. Você orou com lágrimas que ninguém viu. Fez campanhas em silêncio. Perseverou mesmo quando tudo te dizia para desistir. Essa fidelidade silenciosa chegou ao meu trono. E por isso agora eu movo os céus por sua causa. Não para provar algo aos outros, mas para revelar a você que nunca esteve sozinho. A resposta que está vindo será tão clara que você não terá dúvidas de que fui eu. Será no tempo certo, no modo certo com pessoas certas. E quando acontecer, será impossível negar a minha mão. Escreva com fé nos comentários. Eu espero no agir de Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você passou por fases em que tudo parecia parado. Projetos que não saíam do papel, sonhos que não ganhavam forma, orações que pareciam não ser ouvidas. Mas nada disso foi em vão. A semente plantada com dor agora germina no silêncio, e quando brotar, será abundante. O que eu preparo para você tem raízes profundas, para que nenhuma tempestade possa arrancar. As bênçãos que são forjadas no tempo da dor, quando chegam, duram para sempre. E o que vem é duradouro. O cansaço não define quem você é. O desgaste dos últimos tempos não anulou sua essência. Mesmo ferido, você manteve o coração sensível. Mesmo decepcionado, você não endureceu. Isso é nobreza, e eu honro essa escolha. Hoje, eu envio força onde há exaustão, renovação onde havia apenas tentativa. Não importa quanto tempo você sentiu que estava apenas sobrevivendo. Agora você vai viver com propósito, com direção, com leveza. O recomeço será melhor do que tudo o que passou. Quem tentou te reduzir ao que perdeu, não conhece o Deus que te sustenta. Eu te vejo além dos números, dos resultados, das quedas. Eu vejo o seu coração. E é por isso que o que te aguarda não é algo comum. Você foi separado para viver algo incomum. Algo que não se explica por mérito, mas por graça. A graça que te cobre, te levanta, te envolve. E a mesma graça que preservou sua mente quando você quase se perdeu, é a que agora abre portas maiores do que você jamais imaginou. O que parecia esquecido será lembrado. O nome que foi ignorado será exaltado. A oração que foi feita em lágrimas será respondida com alegria. O que hoje te angustia, amanhã será testemunho. Eu não desperdiço dor. Cada detalhe será transformado em plano, e cada plano será revelado na hora certa. Não antecipe conclusões. Espere o final da história, porque o que estou escrevendo com tua vida é mais bonito do que qualquer cenário que você tentou imaginar. Confie na narrativa do céu. Se essa palavra encontrou eco dentro de você,
Então permaneça neste ambiente onde o céu fala, onde corações são restaurados e destinos realinhados. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais vidas sedentas por transformação. Inscreva-se no canal para caminhar comigo em direção ao propósito e ative as notificações para nunca mais perder o que o Espírito está liberando aqui. Compartilhe com quem precisa de uma resposta urgente e continue assistindo, porque o que Deus começou vai continuar a se revelar nos próximos vídeos, e cada um carrega uma chave profética para o seu futuro.